Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Quem está feliz aí? Aleluia. Glória a Deus. É sempre bom escutar testemunho, né, irmãos? Porque testemunho ele serve para poder edificar a nossa vida, né? Muitas pessoas pegam a Bíblia e falam: isso aqui é um livro velho, é um livro antigo, é um livro de tantos e tantos homens, de tantos e tantos anos atrás que o homem escreveu, é um livro arcaico, é um livro ultrapassado. Porém, testemunhos comprovam que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Amém? Então, onde você está, sem enrolação, se coloque de pé e abra comigo lá no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Para poder facilitar a vida de vocês, Jonas fica depois de Obadias, tá, gente? Eu acho que vai facilitar muito para vocês essa dica. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler desde o primeiro versículo. Jonas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3. Pega uma água para mim. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Amém, glória a Deus, todo mundo está show. Então diz assim a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. O pastor já orou pela minha vida, mas eu gostaria de orar novamente, apenas complementar a oração dele. Então, onde você está, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos colocar os nossos olhos em Jesus, o nosso coração perante Ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Pai, nosso coração ele é muito grato, ele está muito grato, ele está exultando de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos testemunhos que nós temos ouvido. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Eu oro para que nessa noite, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer comunicar para conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que as escamas dos olhos caiam. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que esteja tampando os ouvidos, a audição, Pai, caia por terra no nome de Jesus. Eu oro por cada coração aqui, Pai, que cada coração seja como terra fértil para poder receber a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, fala conosco. Fique à vontade, Pai. A nossa expectativa nesta noite está somente no Senhor e em mais ninguém, Pai. No nome de Jesus, faça da maneira como o Senhor preferir. Nós estamos aqui completamente, ó Pai, prontos para poder ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai. E nós entendemos que dentro de pouco tempo, este santuário ficará pequeno para aquilo que o Senhor irá realizar, Pai. Então, em nome de Jesus, alimente, ó Pai, o nosso desespero pelo Senhor nessa noite. Alimente, ó Pai, a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Aqueles que têm estado em um momento muito frio, aqueles que têm estado, ó Pai, com o coração completamente apagado, ó Pai, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor reacenda a chama, Pai. Reavive o coração daqueles que estão em um momento frio, Pai, no nome de Jesus. Eis-nos aqui.
Fala conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu peço que você deixe a Bíblia aberta no texto. Ok? Você que está com a Bíblia física, deixe a Bíblia aberta. Você que não trouxe a Bíblia física, acompanhe com a pessoa ao lado, tá? Não quero que você tenha distrações aqui nessa noite. Enfim, irmãos, muitos de nós, acredito eu aqui, a grande maioria dos cristãos, muitos de nós já lemos ou já ouvimos sobre a história do profeta Jonas, sobre a história de Jonas, desde sempre. Para aqueles que cresceram dentro da igreja, para aqueles que cresceram dentro de um ambiente eclesiástico, como eu cresci escutando essa história. Desde o departamento infantil eu sempre soube que Jonas, ele foi o homem que foi engolido por um grande peixe. Era tudo aquilo que eu sabia a respeito da história desse profeta. Então, muitas pessoas que crescem dentro da igreja, elas já crescem, sabendo que Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas ele tomou uma direção contrária, foi para Tarsis e ele desobedeceu a Deus. Então veio um grande peixe e engoliu ele, ou veio uma baleia e engoliu ele. Então todos nós que nascemos dentro da igreja, principalmente eu falo por experiência própria, eu já tenho consciência disso, eu já cresci escutando essa história. E a perspectiva e a visão da maioria dos cristãos dentro das igrejas sobre a história do profeta Jonas é uma perspectiva muito rasa, é uma visão muito rasa, é uma visão muito pobre sobre a história de Jonas. E basicamente, de uma maneira bem infantil, literalmente falando para vocês aqui, como eu citei aqui agora, o senso comum sobre a história de Jonas é que Jonas desobedeceu a Deus e Deus mandou uma baleia engolir Jonas. Quando vários cristãos pegam a Bíblia para poder ler, vários deles, os mesmos cristãos que pegam a Bíblia para poder ler, não utilizam algumas ferramentas para poder entender a Bíblia de uma maneira mais adequada. Nós lemos aqui Jonas capítulo de número 1, e muitos de nós pegamos o texto e nós não procuramos entender ele na sua profundidade. Então, de início, logo de cara aqui, eu quero falar para vocês, olha só, eu vou dar para vocês aqui algumas ferramentas para que você possa interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Amém? Quantos aqui gostam de escutar a palavra de Deus? Quantos aqui amam as Escrituras? Glória a Deus. Então essa mensagem hoje é para você. Se você ama a Bíblia, você vai se deliciar com aquilo que vai ser exposto aqui hoje. Amém? E um exemplo muito claro de que nós não lemos a Bíblia direito se escancara pelo simples fato da gente entender a história de Jonas de uma maneira completamente rasa, de uma maneira completamente superficial. A gente entende que Jonas desobedeceu uma ordem de Deus e Deus mandou um peixe engolir. Todo cristão, quando ele vai se lembrar da história de Jonas, ele sabe que Jonas foi engolido por um grande peixe. Porém, a maioria dos cristãos dentro da igreja não se questionam o porquê que Jonas tomou uma direção contrária. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. E muitos de nós não nos questionamos por que Jonas tomou uma direção contrária. Então, uma das ferramentas para que nós possamos ler a Bíblia de uma maneira correta é você perguntar, é você realizar perguntas aqui para o texto. Espera aí, vamos lá. Por que Jonas tomou uma direção contrária? Por que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis? A gente não se pergunta. Então, automaticamente, o nosso entendimento a respeito da Bíblia fica muito vazio, fica sem sentido, e a gente acaba desistindo da leitura bíblica porque nós não lemos da maneira correta. Amém? Então preste atenção aqui. Quando você se pergunta, quando você vê um texto bíblico e se pergunta o porquê de determinada atitude, de determinada ação,
Você tem que entender que todo questionamento implica resposta, de modo que você precisa pegar aquele texto, você precisa ler, você precisa se aprofundar para que você possa encontrar a resposta para a pergunta que você está realizando para o texto. E no livro de Jonas aqui que nós lemos, todo mundo conhece simplesmente uma versão muito superficial da história dele. A gente precisa entender o contexto que Jonas estava inserido para que a gente possa entender o texto de uma maneira correta. E eu vou explicar para vocês aqui o contexto histórico ao longo da pregação. Vocês vão entender o porquê que Jonas, ele tomou uma direção contrária e ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Vocês vão entender aqui ao longo da pregação, e eu garanto para vocês que essa pergunta, por que Jonas ele tomou uma direção contrária, você vai sair daqui com a resposta. Amém? Glória a Deus. E tudo aquilo que envolve Jonas, e aquilo que a Bíblia fala a respeito dele, se você parar para poder entender de uma maneira muito clara, você vai ver que o livro de Jonas é um livro muito profundo, muito profundo. E um princípio fundamental que todo cristão ele deve ter consigo é o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para poder ensinar, para que o homem de Deus esteja apto e preparado para a boa obra. Muitos de nós queremos ser homens e mulheres de Deus, mas nós não estamos dispostos a investir tempo na Bíblia. Então, se você quer ser um homem e mulher de Deus, se você não gosta da Bíblia, eu sinto muito, mas você está muito longe de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. A grande realidade é essa. Porque não tem sentido algum você crer num Deus que cabe na sua cabeça e você não adorar o Deus das Escrituras. Não faz o mínimo sentido, porque quando a gente não lê a Bíblia, a nossa adoração a Deus é uma adoração completamente ignorante, e a gente acaba adorando o Cristo que nós criamos na nossa cabeça, na nossa concepção, e não aquilo que a palavra de Deus diz sobre Ele. Quantos aqui querem? Quantos de vocês aqui querem ter fome e sede pela palavra de Deus? Amém? Enfim, eu não senti tanta firmeza, mas tudo bem. Amém. Glória a Deus, pelo menos alguém. Então, queridos, se determinado texto, tudo aquilo que a Bíblia ela relata para nós, se está na Bíblia um determinado texto, qualquer versículo que for, nós devemos entender que Deus ele quer comunicar algo precioso conosco. Tudo aquilo que está na Bíblia é Deus falando com o homem. Então, se está na Bíblia é porque Deus quer ensinar através disso. Você quer ver um exemplo? O único relato bíblico que vai ter de Jesus na infância vai ser quando ele tinha 12 anos e ele estava discutindo com os mestres da lei. Aí você pergunta, por que só tem esse relato aqui? Por que a Bíblia só relata isso aqui pra gente? Ali, Deus quer ensinar algo para você. João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Deus quer ensinar algo através daquele versículo. Alguém está me entendendo aqui hoje? Então, se nós pararmos, voltando aqui para o livro de Jonas, se a gente parar para poder analisar a história que envolve Jonas, a gente vai poder ver a gente vai ver nos 4 capítulos do livro de Jonas, que Deus ele vai ensinar, ele vai transmitir para nós sobre a sua misericórdia de um modo bem pedagógico, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da profundidade da misericórdia. Quantos aqui pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! Amém. Ou misericórdia, como uma pessoa ali sempre fala, não vou falar quem é, mas tudo bem. Misericórdia. Meus irmãos, popularmente falando, o termo misericórdia, ele se tornou uma expressão muito utilizada, se tornou uma expressão muito usada entre as pessoas. Entre os cristãos aqui,
Infelizmente, a nossa compreensão a respeito do que significa misericórdia é algo bem vazio, é algo bem escasso. Nós não entendemos por que nós falamos misericórdia e muito menos o significado da palavra misericórdia. E é engraçado que muitos de nós utilizamos o termo misericórdia de uma maneira para poder se proteger do outro, como uma maneira de repulsa a uma outra pessoa. Você quer ver um exemplo? Misericórdia daquele irmão, Deus me livre e guarde. A gente utiliza o termo misericórdia como se fosse uma repulsa. Então, querendo ou não, traduzindo aqui para vocês, o termo misericórdia na boca de muitas pessoas tornou-se sinônimo de Deus me livre e guarde. Só que deixa eu falar uma coisa aqui. Você carece da misericórdia de Deus todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a bondade de Deus, você não estaria aqui. Todo ser humano, todo cristão carece de maneira diária da misericórdia de Deus. Porque sem misericórdia não existiria acesso ao Pai por meio de Cristo. E foi pela misericórdia que Deus entregou o seu próprio Filho para que nós possamos ter acesso a Ele, vida eterna. Misericórdia. Mas vamos lá. A gente precisa entender aqui agora o que significa a palavra misericórdia. O que significa esse termo utilizado com tanta frequência entre as pessoas? Alguém está aqui comigo hoje? Alguém está me entendendo aqui hoje? Glória a Deus. Preste atenção aqui. Amém? Preste bem atenção aqui. A palavra misericórdia, o termo misericórdia, nada mais é do que a bondade e nada mais é do que o amor de Deus sendo demonstrado para aqueles que se acham na miséria ou na desgraça. Isso significa o termo misericórdia. E na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, Deus se revela alguém compassivo, alguém cheio de compaixão, que possui piedade por aqueles que se encontram na miséria. Então, querendo ou não, a característica da misericórdia, ela é frequentemente enfatizada quando as pessoas estão angustiadas ou aflitas. Se você está angustiado, se você está aflito, é o cenário perfeito para que a misericórdia de Deus recaia sobre você. Em boa parte daquilo que a Bíblia vai nos mostrar a respeito de misericórdia, o termo ele sempre vai se encontrar conectado, atrelado aos atributos da bondade de Deus, aos atributos da graça de Deus e principalmente do amor de Deus. Nós cantamos aqui: és fiel em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo Deus é tão misericordioso. Então nada mais é a misericórdia, ela vai mostrar para nós a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus para conosco. É isso que significa misericórdia. Se você está passando por um momento extremamente complicado, é o cenário perfeito, é o momento ideal para que você conheça cada vez mais da misericórdia e da graça de Deus. E se a misericórdia, ela não está conectada à bondade de Deus, se a misericórdia ela não está conectada à graça de Deus, e se a misericórdia ela não está conectada ao amor de Deus, porque a Bíblia diz para nós que Deus é amor, querendo ou não, o termo misericórdia, ele perde toda a sua significância e ele perde toda a sua riqueza, porque não tem como existir misericórdia sem bondade de Deus, sem graça de Deus e sem o amor de Deus. Amém? Então, considerando que a misericórdia ela vai fluir do atributo da bondade de Deus, do amor de Deus, isso está fundamentado no fato de que Deus, Ele é
infinito e que Ele é imutável. A Bíblia diz para nós que Jesus Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então a misericórdia dele não tem variância, ele não se varia, não tem mudanças bruscas. A misericórdia de Deus é constante, não é como se fosse uma montanha russa. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Por isso que a palavra diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então a misericórdia de Deus, ela é perpétua. E considerando que Deus não muda e que Deus não tem limites na sua grandeza, e tendo em vista que Deus Ele é todo bondoso, não existe ninguém mais bondoso do que o próprio Deus, Deus necessita ser infinitamente bom. Deus necessita ser infinitamente gracioso, misericordioso. Então faz parte da natureza do Pai expor misericórdia para com os seus filhos. Porque se Deus não expusesse misericórdia, Ele não seria Deus. Porque Deus é amor. Deus Ele é bondoso. Deus Ele é gracioso. Deus Ele é misericordioso. Então faz parte da natureza de Deus expor misericórdia. Se você pegar no Antigo Testamento, a palavra misericórdia ela vai ser utilizada muito no livro de Salmos. Salmos capítulo 106, Salmos capítulo 107, Salmo capítulo de número 100, versículo de número 5. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão. A misericórdia revela a bondade de Deus, revela a graça de Deus e revela o amor de Deus. Então o termo misericórdia não é uma repulsa. Misericórdia daquele irmão. Não é. Você carece de misericórdia. Não utilize a palavra misericórdia como escudo. A palavra misericórdia é para que nós possamos exalar com o próximo. O que significa misericórdia? Bondade de Deus, graça de Deus, amor de Deus, compaixão e piedade. Todo cristão tem que ter isso. Se ele não exala misericórdia por onde ele passa, tem algo errado. Tem algo errado. Então o termo em si, no Antigo Testamento, ele vai mostrar para nós, o termo em si, o termo misericórdia em si no Antigo Testamento, ele vai se caracterizar como um dos termos mais importantes do Antigo Testamento. Muito pelo fato da misericórdia expressar a natureza de quem Deus é. No Novo Testamento, uma das traduções do termo misericórdia significa companheirismo em meio ao sofrimento. E tem a ver com aquilo que nós estávamos falando. A misericórdia de Deus, ela se revela quando há angústia e quando há aflição. Por isso que o termo misericórdia significa também companheirismo em meio ao sofrimento. Se está difícil na sua vida, Deus Ele é misericordioso, Ele está com você. Alguém está me entendendo aqui hoje? E uma outra tradução também no grego, a palavra eleos no grego, o termo misericórdia também significa piedade e significa compaixão. Então um cristão que não exala misericórdia, ele tem que rever o cristianismo dele urgentemente. Tem algo muito errado. Então, contando tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e variando entre várias traduções bíblicas, o termo misericórdia ele vai ser exposto na Bíblia por aproximadamente 290 vezes. De tão misericordioso que Deus é. A Bíblia vai dizer para nós que Deus ele é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Pela graça dele, pelo favor imerecido dele, Deus disponibiliza a salvação para todos os homens. Deus disponibiliza a salvação para todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Tanto para judeus, quanto para gentios, quanto para qualquer povo, tribo, língua ou nação. Deus disponibiliza salvação para todos. E isso revela o quão bom Deus é e o quão misericordioso Deus é.
Então Deus é misericordioso para aqueles que o temem. E vai ficar muito claro para nós aqui no livro de Jonas. Amém? Está todo mundo com a Bíblia aberta, gente? Jonas capítulo 1. Se você gosta de Bíblia, você vai se deliciar com aquilo que eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu poderia simplesmente, meus irmãos, pegar um outro texto e expor sobre misericórdia de Deus. Porém, a gente precisa ver a misericórdia de Deus em ação e em um homem também tão miserável quanto a gente, que foi Jonas. Muita gente tem Jonas como se fosse mas hoje vocês vão conhecer quem realmente foi o profeta Jonas, gente. O negócio é muito louco. Então vamos lá. Hoje eu quero falar aqui com vocês a respeito de 4 pontos que vai expor para nós no livro de Jonas sobre a misericórdia de Deus. O primeiro ponto aqui, no livro de Jonas, Jonas capítulo 1, é a misericórdia que aponta para Cristo. Amém? Está todo mundo me acompanhando aqui? Preste bem atenção aqui. No primeiro capítulo do livro de Jonas, a gente vai ver a misericórdia de Deus sendo exposta. E levando em consideração que realmente significa a palavra, o termo misericórdia, além do termo que está sempre conectado com a bondade de Deus, com a graça de Deus e com o amor de Deus, todo o primeiro capítulo do livro de Jonas vai apontar para nós para a redenção de Cristo Jesus. Vocês vão entender aqui. Está todo mundo com a Bíblia aberta? Amém? Vamos lá, olha só, preste bem atenção aqui, versículo de número 3, a gente vai ver no versículo de número 3, no capítulo de número 1, que Jonas ele vai desobedecer a Deus, optando por uma direção contrária. Deus manda Jonas ir para Nínive, mas ele toma um caminho oposto e vai para Tarsis. E tendo em vista e lembrando daquilo que aconteceu no jardim, Deus dá uma ordem para o homem, e o homem vai lá e descumpre e desobedece essa ordem, a mesma atitude que Jonas teve em uma direção contrária. Nós vemos o pecado ingressando na criação. Olha só, Jonas desobedeceu a Deus, Adão desobedeceu a Deus, e o que isso aponta para nós? Que o pecado ele entra no mundo. Então o fruto da desobediência aqui em Jonas capítulo 1, ele vai ser exposto nos versículos seguintes. Olha só o versículo 4, o que acontece no versículo 4 em Jonas capítulo 1? O Senhor porém enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade. Então o fruto da desobediência de Jonas acontece isso aqui. É que nem uma professora minha falava, toda ação tem uma consequência. Se você fizer uma ação boa, você terá uma consequência boa. Se você fizer uma ação ruim, você terá uma consequência ruim. Então a tempestade vai surgir como violência, e os marinheiros que estavam ali no barco juntamente com Jonas estavam alheios à desobediência de Jonas. Então os marinheiros que não tinham nada a ver com a história estavam ali no barco passando a tempestade juntamente com Jonas. E lembrando daquilo que aconteceu lá em Gênesis na criação, a gente, querendo ou não, nós estávamos alheios à desobediência de Adão. Então nós acabamos herdando uma consequência do pecado que Adão cometeu lá no início. A mesma coisa aqui. Você vai ver que os 2 primeiros versículos aqui em Jonas capítulo 1, vai apontar para a entrada do pecado no mundo. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. Glória a Deus. Continuando aqui. Então os marinheiros em Jonas capítulo 1, versículo 4, vai simbolizar a humanidade. Versículo 5, vamos lá. Nós vemos aqui os marinheiros clamando aos seus deuses. E tendo em vista a mensagem do Evangelho, o que é Evangelho? Boa notícia, aquilo que Cristo fez por nós. E tendo em vista, trazendo à nossa memória a mensagem do Evangelho, a gente vê a cegueira que o pecado ocasiona nos homens. Nós vemos aqui que esses homens, que esses marinheiros estavam cegos.
estavam cometendo o pecado de idolatria. E quando nós não conhecemos a Cristo, meus irmãos, nós acabamos ficando cegos pelo pecado. A mesma atitude que eles tiveram aqui é fruto de quê? De cegueira, de não conhecer realmente quem era Deus. E sem Cristo a gente acaba pecando de uma maneira completamente desenfreada, deliberada, achando que a gente está correto, mas não estamos. Então o pecado, querendo ou não, ele cega o nosso entendimento, infelizmente. Mas glória a Deus que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Qual que é a diferença de você, que é cristão, para o ímpio? É que você entendeu que você carece da misericórdia de Deus todos os dias. O ímpio não entendeu isso. Então não se ache melhor do que a pessoa lá fora. Não se ache melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Versículo de número 12. Olha só. Jonas, ele vai expor a solução para que a tempestade pudesse parar. Olha o que ele vai dizer: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Então naquela tempestade, naquele vendaval, o natural é a gente entender que se Jonas ele fosse jogado no mar, ele iria morrer. E o que o versículo 9 aponta para nós? O lançamento de Jonas do mar aponta para a morte de Cristo. Vocês estão me entendendo aqui, gente? Está todo mundo acompanhando? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Glória a Deus. Versículo de número 15. Vamos lá. A gente vai versículo por versículo. Eu falei para você que se você gosta de Bíblia, você vai se deliciar nisso aqui. Se você não gosta de Bíblia, eu sinto muito, mas o meu compromisso é com ela. Olha só, versículo de número 15. O que acontece? Quando Jonas ele é lançado no mar, a tempestade para, o mar fica calmo. E o que acontece? Lembrando daquilo que Cristo fez. Quando Cristo ele morre na cruz, todo o pecado é perdoado e toda a dívida é sanada. Vocês estão entendendo aqui? Toda a dívida é sanada. E o que acontece? O véu se rasgou de alto a baixo. Cristo ele se torna o nosso sumo sacerdote. E nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo novamente. E nada nos separa de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Nada nos separa do amor de Deus, porque por meio de Cristo a gente foi reconectado com o Pai novamente. Vocês estão vendo quanto que Jonas capítulo 1 aponta para a redenção e para a misericórdia de Cristo para conosco? E olha só, não para por aqui. Versículo 16, vamos continuar. No versículo 16, os marinheiros eles vão ficar espantados com o poder de Deus. Eles vão ficar perplexos com o poder de Deus. E não tem como você ter um contato com o poder de Deus, ter um contato com a glória de Deus e permanecer do mesmo jeito. É impossível a gente ter um contato com a glória de Deus e ficar como se tivesse, sei lá, esperando o ônibus, esperando o Uber. Não tem como. Aqueles marinheiros que não conheciam a Deus ficaram espantados com tamanha glória, com tamanho poder de Deus. E lembrando lá no Novo Testamento, quando Cristo ele morre, o que acontece? Os soldados romanos eles ficaram aterrorizados com o terremoto que havia acontecido quando Cristo ele morre. Jesus ele fala: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que acontece? Um terremoto começa a abalar aquele lugar e vários mortos começam a ressuscitar. Aí os soldados romanos falam: de fato esse aí era o Filho de Deus. A mesma coisa aqui. Os marinheiros ficaram espantados com o tamanho e o poder de Deus. E olha só,
Quando a tempestade para lá em Jonas capítulo 1, a gente vê que os marinheiros, eles ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servir a Deus, cara. Porque é impossível você ter um contato com a glória de Deus e permanecer do mesmo jeito. Foi o que aconteceu aqui com os marinheiros. Tiveram contato com a glória de Deus e nunca mais foram os mesmos. Alguém está me entendendo aqui hoje? Então Deus, ele pega um cenário. Deus, ele encontra um cenário, uma tragédia que até então estava acontecendo. E o que ele faz? Ele manifesta a sua misericórdia para aqueles marinheiros no barco. O que é misericórdia? Bondade de Deus, graça de Deus, amor de Deus sendo manifestado para aqueles que estão em momentos de aflição e angústia. O que os marinheiros estavam? Em um momento de aflição. A gente vai morrer afogado aqui, o barco vai quebrar. Mas Deus, ele encontra aquele cenário de tragédia para poder mudar toda uma história. Amém? E versículo 17 aqui. Deus, ele vai preservar Jonas com vida. E Deus, ele vai mandar um grande peixe engolir Jonas por 3 dias e 3 noites. Lembrando de Jesus. Jesus, ele ressuscita depois de qual dia? 3º dia. Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo como é que o capítulo 1 de Jonas aponta para Cristo? Então nós precisamos entender, irmãos. A gente tem que entender que a Bíblia não é uma coletânea de história. Aqui fala de Abraão, aqui fala de Moisés, aqui fala de Salomão, aqui fala de Davi, aqui fala de Neemias, aqui fala de Gideão, aqui fala de... Não! A Bíblia trata sobre uma única história. O Evangelho de Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. E como bem disse um certo pastor chamado Alistair Begg, ele vai dizer para nós o seguinte: a Bíblia é um livro sobre Jesus. No Antigo Testamento ele está previsto, nos Evangelhos ele é revelado, em Atos ele é pregado, nas Epístolas ele é explicado, e em Apocalipse ele é esperado. Toda a Bíblia trata sobre Cristo. Por isso que ele é o verbo que se fez carne. E depois de tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu quero levantar o questionamento: será que vale a pena a gente pegar o livro de Jonas e interpretar de uma maneira completamente rasa e superficial? Não. O livro de Jonas é muito profundo. Vocês estão vendo aqui capítulo 1, a misericórdia apontando para Cristo. Então o livro de Jonas, gente, não trata apenas de um homem que foi engolido por um peixe, ele se arrependeu, ele desobedeceu, o peixe foi lá e engoliu, Deus me perdoa. Não, o livro de Jonas é muito profundo. Alguém está me entendendo aqui hoje? Glória a Deus. Segundo ponto aqui, no capítulo 2, continua com a Bíblia aberta, pelo amor de Deus. Aqui nós vemos uma perspectiva, uma visão muito limitada de Jonas a respeito da misericórdia de Deus. Coloque aí para mim, Guzmão, Jonas capítulo 2, versículo 1. A gente vai entender isso aqui hoje. Olha só. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Aqui nesse capítulo, Jonas capítulo 2, a gente vai ver que Jonas ele foi poupado da morte. Mas se a gente parar para poder analisar de uma maneira bem clara, bem minuciosa, o primeiro versículo aqui, a gente vai ver que a Bíblia é muito clara. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. O que isso aqui quer dizer para nós? Que Jonas entende, que o entendimento de Jonas era que Deus era apenas dele, que a misericórdia de Deus era apenas dele, de mais ninguém. Vocês estão me entendendo aqui, gente? Alguém está me entendendo aqui hoje? Amém. Porém,
Nós vamos ver em Jonas capítulo 2 que Jonas não conhece o suficiente da misericórdia de Deus, porque Jonas achava que a misericórdia de Deus, ou até mesmo o próprio Deus, era apenas dele e de mais ninguém. Opa, Deus é meu, a graça é minha, a graça não é de ninguém mais não, a misericórdia de Deus é só minha. Era assim que Jonas pensava. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Olha só, a gente vai ver que Jonas testemunhou do poder de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus, mas a misericórdia para Jonas era algo muito restrito, e infelizmente muitos de nós, muitos cristãos aqui, a gente olha para o lado e a gente compara a nossa própria vida com o do próximo. Pô Deus, olha lá o que está acontecendo na vida da dona Vicência, trocou carro e eu aqui no mesmo carro. Fica se comparando. E a pessoa que fica se comparando, ela entende que a misericórdia e que a graça de Deus é somente dela e de mais ninguém, que Deus não pode realizar nada na vida de outra pessoa. Quanto egoísmo, quanta miserabilidade. Ah Deus, eu estou servindo na tua igreja, eu estou orando assim, e nada acontece na minha vida. Você não compra a Deus com o tanto que você ora. Não é pela quantidade que você ora que você vai comprar Deus. A misericórdia de Deus e a graça de Deus é para todos. Alguém está me entendendo aqui hoje, pelo amor de Deus? Porque se nós servimos a Deus para jogar na cara dele, ó Deus, eu estou orando tanto, eu quero isso aqui, ó. A gente não entendeu absolutamente nada sobre o que é negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Ele. E eu pergunto, eu falo para você, eu vou mais longe ainda. Se você tem esse pensamento, será que o Espírito de Cristo habita em você? Porque Jesus ele veio para servir, não para ser servido. Alguém está me entendendo aqui hoje, pelo amor de Deus? Quanto de profundidade nós temos de Deus? O quanto de entendimento de misericórdia que nós temos de Deus? E por incrível que pareça, gente, olha só, por incrível que aparente, Jonas de uma certa maneira ele cai nesse erro de se comparar. Olha só o versículo 8, coloca para mim, Guzmão, versículo 8 aqui. Aqui é Jonas orando a Deus dentro do peixe. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. No capítulo 1 a gente vai ver que os marinheiros estavam clamando aos seus deuses. E essa citação de Jonas aqui, Jonas orando assim para Deus, o que nós podemos entender? Basicamente Jonas estava dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu sei que eu desobedeci o Senhor, mas por qual razão o Senhor se compadeceu e teve misericórdia daqueles marinheiros que estavam no barco? Você não vê que eles adoram falsos deuses? Por que o Senhor se compadeceu deles? Mas eu, para poder compensar o meu erro de ter desobedecido o Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer sacrifício para o Senhor. Só que a Bíblia, lá em Salmos, Davi citando, lá em Oséias, Deus ele vai sempre deixar bem claro, desde o Antigo Testamento, que Deus ele deseja misericórdia. Então o sacrifício que Deus deseja na sua vida é misericórdia pelo próximo. Deus falando através do profeta Oséias: eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Aqueles que tinham
uma experiência da misericórdia de Deus, provado da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. O que Deus desejava dessa pessoa que experimentou isso? Misericórdia com o próximo, ato de compaixão com o próximo. E por fim, Jonas continuou não entendendo a misericórdia de Deus aqui no capítulo 2. Mas o que Deus faz? Deus ordena que o grande peixe, vomita Jonas na praia novamente. Então Deus, sabendo do coração de Jonas, Deus estava dando início a um processo de entendimento de misericórdia. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos. Se você quer o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Deus pode te levar para o deserto. Aconteceu com Cristo. Então o que Deus estava fazendo Jonas passar? Você vai entender que a minha misericórdia de uma maneira completamente diferente daquilo que você acha que é a misericórdia. Alguém está me entendendo aqui hoje? Glória a Deus. Aí tem muitas pessoas que falam, né? Como assim? Deus mandar um peixe vomitar um homem na praia? Isso é coisa de louco. Isso é o homem que escreveu. Isso é o homem que inventou. Só que deixa eu falar uma coisa aqui. Ateu. Agora aqui é para o ateu. Para aqueles que duvidam da existência de Deus e acreditam que não há Deus. Deus criou os céus e a terra. Algo infinitamente mais complexo que vomitar um peixe, que vomitar um homem na praia. Se Deus criou todas as coisas, o firmamento, o céu, o mar, a terra, a complexidade de todo o universo, o que é para Deus, o que seria para Deus ordenar que algo que o próprio Deus criou vomitasse um homem na praia? Nada. Além de Deus ser misericordioso, Ele é grande. Nós cremos num Deus todo-poderoso. O nosso Deus é lindo, maravilhoso. Amém? Terceiro ponto aqui, eu já estou encerrando. Eu quero orar por vocês. Nós vemos aqui, vamos lá, em Jonas capítulo 3, abre lá comigo. Nós vamos ver aqui a misericórdia sendo gerada através de um povo que reconheceu a sua miserabilidade, ou seja, o povo reconheceu que estava em uma vida de pecado, que estava em uma vida, completamente destruída. Levando em consideração o contexto que Jonas estava vivendo, a gente vai ver que a cidade de Nínive naquela época era uma cidade completamente afundada em pecado. Se você pegar o exército de Nínive, e Nínive ficava numa região chamada Assíria, o exército de Assíria era um exército extremamente cruel com os inimigos. Os guerreiros desse exército eram conhecidos por sua violência e por sua crueldade com os seus adversários. E partindo desse ponto, agora eu vou responder a pergunta para vocês. Por que Jonas tomou uma direção contrária? Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Partindo desse ponto, a gente pode entender duas razões aqui, pela qual Jonas optou por uma rota contrária. Não vou para Nínive não, vou para Tarsis. A primeira coisa, por tamanha violência. Ou seja, Jonas temia pela própria vida dele se ele fosse anunciar o julgamento de Deus sobre Nínive. Ele temia pela própria vida. Era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de destruição. Então, por esse motivo, por temer a própria vida, o que ele fez? Eu não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis, porque senão eu vou morrer. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, isso aqui vale muito para a gente, mas muito para nós. O segundo motivo é que Jonas, ele não achava que a misericórdia de Deus era para o povo de Nínive. Ele achava que o povo de Nínive não merecia a misericórdia, a graça, a bondade e amor de Deus, tendo em vista a tamanha conduta. Nós precisamos entender algo muito importante, gente.
A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. A misericórdia de Deus, ela é doce. Mas a misericórdia de Deus também confronta o nosso senso de justiça. Nós precisamos entender que a misericórdia de Deus, ela não se encaixa dentro dos nossos padrões. Não é à toa que a mensagem do Evangelho, ela é desagradável para aqueles que não conhecem a Cristo. Não é à toa que o Evangelho é contracultural. Como assim? O primeiro é o último, eu morrer para poder viver. Não é à toa que é desagradável, porque o reino de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela não se encaixa naquilo que nós achamos correto. Deus, ele não está moldado nos nossos padrões. Se você vê Deus como alguém que você pode obter algo, você está tendo uma visão muito limitada a respeito de quem Deus é. Eu vou lá, vou orar, e Deus vai me abençoar. Estou precisando, hein, Deus? 20 anos de igreja e o mesmo discurso se repete. Será que nós entendemos de fato quem Deus é? Será que nós entendemos de fato a misericórdia de Deus? Sabe por que nós não temos misericórdia com as pessoas ao lado? É porque a gente julga que a pessoa ao lado, ela não merece da misericórdia de Deus. Sabe por que a gente não libera perdão para alguém que a gente está brigado? É porque nós julgamos que a pessoa não merece ser perdoada. Eu não vou abrir mão do meu direito, não. Eu não vou liberar perdão, não. Olha aqui, Deus, o que ela fez comigo? É justo. Só que a misericórdia de Deus vai totalmente ao contrário desse pensamento. O que Jesus fala? Se alguém bate na sua cara, dá outra. Porque o verdadeiro cristão, ele abre mão dos seus direitos. Ele renuncia ao seu direito para poder realizar o quê? O verdadeiro cristão, ele abre mão do seu direito para poder realizar a vontade de Deus. O verdadeiro cristão, repete isso aqui comigo, repita isso aqui comigo. O verdadeiro cristão abre mão dos seus direitos para realizar a vontade de Deus. Mas muitas vezes a vontade de Deus nos custa muito caro. O fato da vontade de Deus ser melhor do que a nossa não significa que a vontade de Deus ela vai se encaixar naquilo que você acha que é melhor. Você quer ver uma coisa, um exemplo disso? Deus, eu estou com um Fusca aqui, vamos supor, eu estou com um Versa aqui, mas eu quero uma BMW. Ou seja, eu estou pedindo para Deus um Versa, um Corolla, mas como a vontade de Deus é melhor do que a minha, Deus vai me dar uma Ferrari e uma BMW. É essa concepção que nós temos da vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é você estar hoje com um carro popular, um Gol 2008, e você andar num Fusca. Porque a vontade de Deus ela vai muito além daquilo que nós achamos que é. Você pode estar andando num Fusca hoje, mas a vontade de Deus é melhor que a sua, por quê? Não em questão de conforto do carro, mas pelo simples fato de Deus te ensinar, te adestrar, passar por um deserto para que você entenda por que você está andando dentro daquele Fusca. Alguém está me entendendo aqui hoje? Glória a Deus. Então, meus irmãos, libere perdão. Não coloque a misericórdia de Deus dentro da sua cabeça. Deus é bondoso, gracioso e misericordioso, e a misericórdia dele é para todos. Você já pensou se a gente não fosse perdoado por Deus? Porque nós nascemos condenados ao inferno. Mas Deus, por sua graça, o que Ele faz? Envia o seu Filho para que nós possamos ter vida por meio dele.
Você sabe por quê a gente não vive algo novo na nossa vida? Porque a gente não libera perdão e não tem misericórdia pelo próximo. Porque Deus, Ele não pode inaugurar um novo tempo na sua vida se você não se compadece pelo próximo. Deus, Ele não pode inaugurar algo novo na sua vida se você não abre mão do seu ego, da sua soberba. Não adianta. Porque olha só, Jonas capítulo 3, o que Deus faz? Deus, Ele vê arrependimento genuíno no povo de Nínive. Deus, Ele viu o quanto que o povo era miserável. Até o próprio rei abriu mão da sua majestade, se despiu das suas roupas. O que Ele fez? Deus, tenha misericórdia de nós. E o que Deus fez? Vendo o arrependimento genuíno, Deus não derramou ira, Deus não derramou julgamento sobre Nínive. E Jonas achava que Nínive deveria ser destruída. Só que Deus, Ele não era obrigado a atender os caprichos e a vontade de Jonas. Não era obrigado. Deus, Ele não é obrigado a atender a sua vontade, queridão. Não é. É que nem aquela música: Jesus não deve nada para mim. Mais do que tu podes fazer, eu só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Entenda uma coisa: o pré-requisito para você receber a misericórdia de Deus é você entender que você precisa dela. O povo de Nínive viu isso aqui. E a Bíblia diz para nós que Deus não possui prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus deseja? É que ele se arrependa. Deus não deseja a destruição do ímpio, mas o arrependimento do ímpio. Então seria completamente contrário à natureza do próprio Pai destruir Nínive, porque Deus viu em Nínive arrependimento. Alguém está me entendendo aqui hoje? Quem nós somos para não nos movermos em compaixão e misericórdia pelo próximo? Ah, Deus, não é justo não. Olha o que aquela pessoa fez comigo. Ai, ai, ai. Tomar parte no sofrimento de Cristo é você abrir mão da sua própria justiça, daquilo que você entende como justiça. Porque não existe nada mais miserável, nada mais expõe o quão miserável o homem é, o ser humano é, quando ele tenta sustentar um senso de justiça ou uma justiça própria. Não existe. A justiça pertence a Deus e não a você. E o último ponto aqui, agora eu encerro. Capítulo 4, Jonas capítulo 4. A misericórdia de Deus, gente, não é exclusiva nossa. A misericórdia de Deus não é a nossa propriedade, não é só para nós. Vamos parar para poder pensar aqui. Se o livro de Jonas terminasse no último versículo do capítulo 3, a gente vai ver que a história vai retratar Jonas como o maior dos profetas, porque ele pregou uma mensagem de destruição, de arrependimento, de julgamento numa cidade completamente perigosa, e muitas pessoas foram levadas ao arrependimento. E trazendo a pergunta aqui de novo: por que que Jonas ele tomou uma direção contrária de Nínive para Tarsis? Agora a gente vai um pouquinho mais fundo no coração de Jonas. Nós precisamos entender que Jonas ele possuía motivações completamente contrárias, que evidenciava que ele não havia entendido o que era a misericórdia de Deus. Ele não havia entendido. Isso vai ficar muito claro no último capítulo. Então existem várias causas que levou Jonas a desobedecer a Deus. A primeira delas, Jonas tinha medo do fracasso.
Ele tinha medo de entrar em Nínive, pregar a cidade, ser zombado e depois morrer. Ele tinha medo de ser fracassado. Jonas, ele estava preocupado com a sua reputação. E um cristão de verdade, ele não se preocupa com a sua própria reputação. Ele não está nem aí para a sua própria reputação. Eu falo isso aqui com propriedade. Giovanni aqui, Emanuel, os pastores. Será que a gente não gosta de ser persuasivo em cima do púlpito? A gente quer pregar para que as pessoas entendam. Estou mentindo? Estou mentindo? Estou mentindo? A gente quer ser persuasivo. Agora imagina Jonas pregando em Nínive, numa cidade completamente fora do seu habitat natural, e ele pregando uma mensagem de julgamento. Então o campo que Jonas estava pregando a mensagem, anunciando a ira de Deus, era um campo completamente desfavorável para que ele pudesse ser persuasivo. E a segunda coisa, Jonas era alguém extremamente patriota. Pega Jonas capítulo 1, versículo 9. Quando os marinheiros vão perguntar para ele: Jonas, quem é você? Qual é a sua... De onde você veio? Ele vai encher a boca para falar: eu sou hebreu, servo do Deus vivo. Jonas, ele era muito patriota, porque a cidade de Nínive, a região que controlava a cidade de Nínive, era a região da Síria. E a Síria, querendo ou não, naquele tempo, oprimia Israel com tributos. E Jonas, tendo um amor muito grande por Israel, não queria colaborar para que Nínive não fosse destruída e para que Nínive continuasse, oprimindo com tributos. Amém? Alguém me entendeu aqui? Então Jonas, ele não queria colaborar. Opa, peraí, se eu vou anunciar destruição a Nínive, aquele povo vai se arrepender, Deus não vai destruir, e eles vão continuar oprimindo a gente com tributo. Então melhor que Deus mate do que dê a misericórdia para eles. Então Jonas, ele não queria fazer parte daquilo. Então Jonas estava preocupado com o quê? Com a sua reputação. E se os judeus, se as pessoas ali que eram próximas de Jonas, tão patriotas quanto, descobrisse que ele foi instrumento de Deus para que Nínive não pudesse ser destruída, os judeus iriam acusar Jonas de ser traidor da pátria. Olha só. Então o que Jonas fazia? Ele idolatrava a condição de israelita que ele tinha. Então Jonas colocou os interesses da sua própria nação acima da obediência a Deus. O que nós temos colocado na frente de Deus? Os nossos interesses ou a obediência a Ele? Vocês escutaram um testemunho aqui de alguém que obedeceu a Deus e experimentou misericórdia, experimentou graça. Alguém está me entendendo aqui hoje? E por causa da reputação, Jonas falou o seguinte: Deus, me mate do que eu prefiro morrer do que ter a minha reputação manchada. Jonas se achava melhor do que qualquer ninivita que estava naquela cidade. Só que nós não somos melhores que ninguém, meus irmãos. A única coisa que diferencia a gente de um não cristão é que você entendeu que a graça de Deus te salva, te capacita, que a bondade de Deus é sobre você, que o amor de Deus está com você todos os dias. O ímpio não. Ele não entendeu. Então, nós precisamos entender o seguinte: que todos nós, um dia nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Será que você tem demonstrado misericórdia para com o próximo? Será que você entende realmente o que é a misericórdia? Porque, infelizmente, para muitos de nós, termos misericórdia com o próximo significa o quê? Significa a gente ser humilhado. Olha o que ele fez comigo, Deus. Por que eu tenho que ter misericórdia? A gente pensa assim. O nosso ego, ele é muito ferido.
Mas a misericórdia de Deus, ela não está atrelada ao seu ego. Alguém está me entendendo aqui hoje? Jonas, ele havia experimentado a misericórdia de Deus. Opa, beleza, Deus me salvou, Deus me livrou da morte, ok, mas a misericórdia não pode ser para outros não, só para mim. E por isso que ele ficou bravo, extremamente irado com Deus, extremamente irado com Deus. Só que nós precisamos entender que a misericórdia de Deus não é só nossa, que a graça de Deus não é só nossa, é para o outro também, é para o outro também. E por isso que a Bíblia fala que Deus, ele não realiza acepção de pessoas, e ele não condiciona o quê? Opa, eu vou dar um pouquinho de misericórdia para esse e muito para aquele. Deus não condiciona. A misericórdia é para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Se coloque de pé onde você está.